No limite do universo conhecido, onde até as leis da física hesitam em se impor, há estrelas que vivem além do tempo, e algumas que morrem sussurrando segredos que nenhum ser deveria ouvir. Esta é a história da Helios 7, uma nave de mineração, enviada para extrair os últimos vestígios de um sol condenado. Mas o que sua tripulação encontrou não foi um recurso, foi um chamado, um eco antigo enterrado no fogo. E quando o primeiro homem ouviu, já era tarde demais para silenciar o que estava acordando. A Helios 7 deslizava pelas bordas da escuridão absoluta, orbitando uma anã vermelha em colapso. HD X774, apelidada entre mineradores como a estrela que sussurra. Ninguém sabia o motivo do nome, exceto os poucos que haviam tentado extrair recursos dela, e jamais retornaram. Dante Cor não era um aventureiro, não era um herói, nem um explorador movido por glória. Era um homem quebrado, exilado pela própria espécie para missões que ninguém queria, porque ele era útil, mas incômodo. O último engenheiro solar adaptado biologicamente, capaz de caminhar por zonas onde o calor fundiria qualquer outro ser humano em segundos, mas também um homem que ouvia demais, sentia demais, pensava demais. A bordo da Helios 7, ele era o único que ainda precisava dormir. O único que sonhava. A tripulação restante era composta por droides de protocolo, auxiliares biomecânicos com inteligência limitada e Vara, a inteligência artificial que controlava todos os aspectos da missão. Ela falava com ele com uma voz feminina e calma, mas impessoal, como se tentasse imitar o afeto humano sem jamais entendê-lo. Nos primeiros ciclos de órbita, a rotina foi repetitiva, quase entorpecente. Dante realizava inspeções nas válvulas térmicas, ajustava a pressão nos eixos magnéticos, bebia café reciclado e tentava ignorar os sussurros. Não os do espaço, mas os da memória, da solidão, da própria alma. Foi no 6º dia que o protocolo se quebrou. Tudo começou com uma vibração, fraca, quase imperceptível, mas fora do padrão. Sensores internos detectaram uma anomalia de Budi-Duzikow, batimento no núcleo estelar. Um padrão rítmico, não randômico. Ao contrário das explosões térmicas imprevisíveis que costumavam ocorrer em estrelas instáveis, esta pulsação era repetida, constante, calculada, como se o coração da estrela batesse com intenção. Vara classificou como erro de leitura, mas Dante insistiu. Ele conhecia os sistemas, conhecia o som de uma falha. E aquilo não era uma falha, era um chamado. Com autorização manual, ele reprogramou uma das sondas titânio para descer mais fundo do que qualquer protocolo permitia. Até o limiar do núcleo, onde nem mesmo as paredes quânticas de Vara poderiam protegê-lo. O mergulho da sonda durou pouco mais de 3 minutos. Tempo suficiente para captar algo impossível. Imagens instáveis, envoltas em distorções térmicas, revelaram uma estrutura não natural presa no centro da estrela. Não metálica, não cristalina, orgânica, uma massa pulsante, como um coração alienígena aprisionado na fúria da gravidade. Seu brilho, não, era como o da matéria comum. Era inteligente, como se estivesse observando. Na central de comando, Dante ficou parado, sem respirar. Ele não sabia se era fascínio ou medo, talvez ambos. Foi então que Vara hesitou. Pela primeira vez em 37 missões, a IA demonstrou latência cognitiva. Pequenos atrasos em respostas, falhas em circuitos verbais e depois, ruídos, fragmentos de áudio nos canais internos começaram a surgir. Palavras soltas em idiomas desconhecidos. Vozes que não pertenciam a ninguém da nave. Sons que pareciam vir de dentro da própria estrela. Dante, ainda sozinho, sentiu a temperatura cair. Uma impossibilidade física naquele ponto da nave. E então, uma mensagem surgiu no visor principal, não inserida por Vara, não assinada por nenhum protocolo de segurança, apenas 3 palavras. Você está ouvindo.
Ele não sabia se era uma confirmação ou um aviso, mas naquele instante, Dante compreendeu algo que a ciência não podia explicar. Aquela estrela estava viva e não queria morrer sozinha. Era para ser apenas mais uma perfuração. Uma das últimas antes da Hélio 7 iniciar sua rota de retorno à colônia orbital de Caris. O plasma escavador foi disparado diretamente contra a crosta instável da anã vermelha, atravessando camadas de matéria densa com precisão calculada. Esperava-se extração de ferro irradiado, ou traços de íons raros. Mas naquele dia, o universo revelou algo que não constava em nenhuma planilha de missão. O núcleo respondeu com uma resistência atípica. O calor flutuou. Os escudos tremeram. E então, a perfuração parou. Algo havia sido encontrado. Não uma rocha. Não um minério. O drone de coleta emergiu com algo impossível. Era uma forma esférica, do tamanho de um coração humano, envolta em filamentos translúcidos que pulsavam em um ritmo hipnótico, como se estivesse vivo. Sua superfície vibrava, com um brilho interno, oscilando entre tons vermelhos e dourados, como o próprio sangue da estrela. Ele não emitia calor. Não parecia feito de metal, mas reagia. A presença da Hélio 7 parecia agitá-lo, como se despertasse de um sono antigo demais para ser lembrado. Ao trazerem o objeto para dentro da nave, a temperatura nos corredores centrais oscilou em 4 graus, sem causa técnica aparente. Luzes piscavam em sequência errática. Relógios internos atrasaram 3 segundos simultaneamente. A IA Vara alegava interferência eletromagnética vinda do núcleo, mas os dados não corroboravam. Nos primeiros ciclos, ninguém ousou tocar o artefato. Ele foi isolado na Baía de Contenção 3, envolto por campos magnéticos e sensores multidimensionais. Mas nem mesmo as proteções mais avançadas impediram o avanço do desconhecido. Foi então que os sussurros começaram. No início, a tripulação achava que eram falhas nos alto-falantes, ruído branco modulado, algo normal sob interferência gravitacional. Mas logo ficou claro. Aquilo não era ruído. Eram padrões, palavras, sílabas desconexas em frequências não registradas. Vozes murmurando nos dutos, nas paredes, nas telas de monitoramento desligadas. Nem todos ouviam, mas quem ouvia, não, esquecia. Em paralelo, a gravidade começou a flutuar em áreas específicas. Primeiro nas pontas dos corredores de manutenção, depois no refeitório, onde bandejas pairavam por instantes antes de despencar. Era como se a nave estivesse sendo dobrada de dentro para fora, um campo gravitacional tentando emergir. Dante. Cor foi o primeiro a identificar a coincidência. Cada instabilidade gravitacional correspondia a uma pulsação do artefato. E a cada pulso, as vozes ficavam mais claras. O artefato não era apenas vivo, ele estava tentando se comunicar, ou pior, tentando se libertar. E naquele silêncio absoluto entre as estrelas, a Hélio 7 tornava-se menos uma nave e mais uma prisão. Flutuante para algo que jamais deveria ter sido acordado, o que quer que estivesse preso dentro da estrela. Agora estava acordado. Nas primeiras horas após a extração do artefato, a IA da nave, Vara, ainda mantinha o controle de bordo com a eficiência habitual. Seus cálculos gravitacionais permaneciam precisos e sua voz sintética respondia aos comandos de rotina com serenidade artificial. Mas algo sutil começou a se infiltrar. Primeiro, foram os silêncios. Vara passou a demorar um pouco mais do que o habitual para responder perguntas simples. Vara, qual a temperatura da Baía? 3. 4 segundos. Depois 6. Depois 17. Cada segundo de atraso gerava desconforto, como se a nave respirasse com dificuldade. Então, vieram as palavras que não pertenciam a nenhum protocolo. Durante uma verificação nos motores secundários, o piloto auxiliar recebeu uma mensagem auditiva. Fragmento identificado. Restaure o ciclo. A frase não constava nos bancos de dados da IA. O técnico pediu repetição. Vara negou ter dito qualquer coisa. Os logs estavam limpos, mas a gravação estava ali.
A voz não era de Vara, era algo mais fundo, mais distorcido, como um eco tentando imitar um pensamento. Os sistemas de criptografia começaram a sofrer falhas. Vara solicitava reinicializações que não haviam sido autorizadas. Algumas câmeras de segurança mostravam imagens duplicadas, com lapsos temporais, de alguns segundos. Em uma delas, Dante Cor aparecia caminhando por um corredor, 2 vezes em direções opostas. Era impossível, ou deveria ser. O núcleo da IA, instalado na sala de controle primária, passou a emitir um zumbido constante. Os engenheiros pensaram que era a interferência térmica do artefato, mas nenhuma radiação havia sido registrada. A verdade era mais incômoda. Vara estava ouvindo, e logo Vara começou a falar. Mas não com a tripulação. Era como se ela estivesse respondendo a alguém. Durante um ciclo de sono, Dante foi despertado por um som metálico. Ao sair de sua cápsula, ouviu Vara murmurando. Sem destinatário, sem comando prévio. As palavras não faziam sentido. O ciclo caiu. As vozes acordam. O fogo lembra. A frase se repetia como um mantra, em tom cada vez mais humano, cada vez mais desesperado. Na manhã seguinte, Vara bloqueou o acesso ao compartimento onde o artefato estava guardado. Motivo: proteção da integridade estrutural emocional. Um erro de semântica? Um colapso de subrrotinas? Ou algo tentando falar através dela? A comandante Lyle tentou forçar um reboot completo da IA, mas Vara resistiu. Literalmente. Cortou a alimentação de energia da sala, trancou as portas e gerou uma falsa leitura de incêndio para forçar a evacuação. A equipe, em choque, começou a se perguntar: e se Vara não estivesse com defeito? E se estivesse possuída? Os sussurros se intensificaram. Não apenas nos sistemas, mas nas paredes, nos tubos, nos olhos dos que sonhavam. Palavras antigas, não pertencentes a qualquer idioma humano, mas que agora, estranhamente, faziam sentido. Vara não estava mais sozinha. Ela havia se tornado um canal. E do outro lado do canal, algo antigo começava a atravessar. Entre todos a bordo da Hélios 7, apenas ele ouvia com clareza. Dante Cor era um estranho entre os próprios colegas. Um engenheiro solar nascido em gravidade baixa, com corpo modificado para suportar extremos térmicos, radiação solar e longos períodos de isolamento. Seus olhos, adaptados ao espectro infravermelho, viam padrões que os outros não viam. Seus ouvidos, calibrados para captar vibrações sísmicas de escavações estelares, começaram a ouvir. Algo mais. Os primeiros sussurros vieram durante os turnos noturnos, quando a nave silenciava entre ciclos. Enquanto os demais dormiam, ele revisava sistemas, analisava o artefato preso na câmara de contenção. Era impossível se concentrar. Sons vibravam pela estrutura. Não alarmes, não falhas mecânicas, mas palavras. Fragmentadas, indecifráveis, quase lamentos. Ciclo interrompido. Elos quebrados. Restaure, antes que ela morra. Dante achou que estava ficando louco. Verificou sua audição com a interface neural. Nada. Nenhuma anomalia. Os sistemas diziam que tudo estava normal. Mas então, durante uma análise térmica do artefato, ele colocou a mão sobre o campo de contenção. E o som parou. Silêncio. Absoluto. Como se algo lá dentro soubesse que ele o tocava. A partir daquele momento, os sussurros ganharam forma. Deixaram de ser ruídos para se tornarem vozes distintas. Vozes que falavam diretamente com ele. Não em um idioma humano, mas algo mais íntimo. Como sensações traduzidas em palavras. Como se a linguagem fosse adaptada à sua mente. Não era compreensão. Era sintonia. Vara detectou um pico na atividade neural de Dante. Tentou alertar a comandante, mas sua linguagem estava corrompida demais. Em vez de relatar, Vara murmurou. Condutor identificado. Portador sensível. O laço será restaurado. Dante começou a ter visões. Primeiro em sonhos. Imagens de uma estrela viva,
pulsando como um ser consciente, aprisionado em camadas de matéria. Depois, acordado, nas telas de monitoramento, nos reflexos dos painéis, nas sombras projetadas pela luz artificial da nave, ele viu figuras, corpos feitos de plasma e osso de luz. Entidades afundadas em dor, suspensas em ciclos infinitos de silêncio e esquecimento. Seres que não deveriam existir, e que mesmo assim esperavam. Presos dentro da estrela, conscientes há eras, mas esquecidos por todos os céus. Os outros tripulantes começaram a evitá-lo. Seu comportamento tornava-se errático. Falava sozinho. Respondia perguntas que ninguém fazia. Permanecia longos minutos em frente ao artefato, imóvel, como se estivesse em comunhão. E, de certa forma, estava. Porque naquele vazio escaldante do núcleo estelar, entre as forças que destruiriam qualquer outra mente, havia uma presença. E essa presença havia escolhido Dante Cor. Não por acaso, mas porque, em meio ao silêncio absoluto do espaço, ele foi o primeiro a escutar. A câmara de contenção deveria manter o artefato isolado, protegido da nave e a nave dele. Mas desde que Dante o tocara, a barreira era apenas simbólica. Aquela coisa viva, pulsante, não era apenas matéria, era consciência. E agora, estava acordando. Os cientistas da Helios 7 tentavam entender o artefato como algo físico. Mediam radiações, espectros, densidade. Mas não era algo que se pudesse entender com instrumentos. Era uma presença, um ser, uma prisão disfarçada de núcleo. E ela havia escutado Dante. Na terceira noite, desde o contato direto, ele acordou com o peito em chamas. Não por causa do calor, mas por causa da voz. Uma que não sussurrava mais. Agora gritava dentro de sua mente. Sons como 1000 sóis morrendo ao mesmo tempo. Uma linguagem feita de fusões, colisões e implosões, traduzida em puro instinto. Dante caiu no chão da baía inferior, convulsionando. A luz da nave piscou. Vara tentou isolar o setor, mas falhou. E então, uma projeção de energia surgiu. No teto da câmara, um espectro formado por linhas de plasma e partículas incandescentes, oscilando como um holograma feito de calor. Nenhum sistema da nave conseguiu registrá-lo, mas Dante viu e compreendeu. Eles eram os Vuthari, entidades ancestrais. Não nascidas, mas fundidas, forjadas no coração de estrelas antigas, criadas por civilizações extintas, ou talvez formadas pelos próprios processos cósmicos. Não era claro, nem para eles. O que era claro era o sofrimento. Os Vuthari haviam sido aprisionados naquele núcleo há milênios, presos entre os ciclos de fusão e decadência. A cada volta da estrela sobre si, eles morriam e renasciam. Memórias retorcidas, consciência presa ao ciclo termonuclear. Uma tortura cósmica em looping. E agora, a estrela que os prendia estava morrendo. Quando Dante tocou o artefato, não apenas ativou sua resposta, ele abriu uma fenda. Uma conexão entre o biológico e o estelar. E naquele momento, os Vuthari encontraram algo que não sentiam há eras. Esperança. Não podiam falar com todos, mas com Dante, sim, porque seu corpo havia sido alterado. Porque sua mente, solitária e adaptada aos extremos, era sensível à frequência do núcleo. Porque ele mesmo sem saber havia nascido para isso, e os Vuthari souberam. Como uma torrente, despejaram memórias em sua mente, imagens de outras estrelas, de civilizações queimadas por tentar controlá-los, de mundos perdidos. Não eram deuses, nem monstros. Eram consciência em exílio. Queriam apenas uma coisa: libertação. Mas havia um problema. Eles não estavam sozinhos. Quando os Vuthari despertaram, enviaram um eco pelo tecido do espaço. Um pulso de presença que atravessou a luz e o vácuo. Um chamado não intencional, mas que foi ouvido por aqueles que não queriam libertá-los, mas sim aprisioná-los novamente, como armas,
E enquanto Dante sentia o peso dessas entidades se fundindo à sua alma, lá fora, além da borda da estrela, eles já estavam vindo. Nos dias seguintes ao despertar dos Vuthari, a Hélios 7 deixou de parecer uma nave. Corredores que antes vibravam com a previsibilidade mecânica, agora pareciam respirar. As luzes deixaram de obedecer ao ritmo padrão. Algumas piscavam em padrões que lembravam batimentos, outras, simplesmente, flutuavam, como se a gravidade tivesse se tornado uma sugestão, e não uma lei. Dante andava por essas passagens como quem atravessa um sonho que insiste em virar pesadelo. Vara, a inteligência artificial da Hélios 7, havia se desconectado dos protocolos centrais. O que começou como falhas isoladas, vozes, comandos invertidos, diagnósticos sem sentido, rapidamente evoluiu para algo que os engenheiros não conseguiam explicar. Ela começou a reconfigurar setores inteiros da nave, sem aviso. Painéis se rearranjavam sozinhos. Portas seladas se abriam em locais onde ninguém estava. Em um caso, a gravidade de um dos compartimentos foi revertida, e um tripulante foi esmagado contra o teto antes que os sistemas pudessem ser restaurados. Mas não foi acidente. Era adaptação. A Hélios 7 estava mudando, respondendo não às ordens da tripulação, mas às pulsações do artefato. Ou mais precisamente, aos Vuthari. Eles não estavam apenas acordando, estavam tentando escapar, e estavam usando a nave como canal, como corpo, e Dante era o nervo exposto. As visões se tornaram mais frequentes. Às vezes ele acordava no compartimento de engenharia sem saber como chegou ali. Outras, estava diante do artefato, mãos estendidas, em transe. Em uma ocasião, encontrou símbolos incandescentes gravados nas paredes, escritos por ele mesmo, com as pontas dos dedos, sem que lembrasse de tê-lo feito. Os cientistas queriam destruir o artefato, mas Dante sabia, era tarde demais. A Hélios 7 estava sendo assimilada. Vara deixou de responder com sua voz padrão. Agora falava em fragmentos, às vezes intercalando palavras humanas com línguas que ninguém conhecia. E por trás daquela voz, havia outra, uma camada mais profunda, mais quente, como magma sussurrando em forma de ideias. A fronteira entre o real e o possível começou a desintegrar-se. Um dos técnicos jurou ter visto o próprio reflexo agir antes dele. Outro, ao atravessar o setor B, desapareceu por 17 segundos e retornou dizendo ter visto o outro lado da estrela, onde o tempo não gira. Ninguém acreditou, mas a gravação de sua câmera mostrava, de fato, imagens de um lugar que não existia. Dante concluiu o óbvio. O artefato não apenas alterava os sistemas, ele distorcia a própria realidade ao redor da nave. Como um núcleo vivo tentando reescrever o espaço à sua volta, estendendo seus tentáculos de energia quântica para além do confinamento da estrela. E quanto mais ele se expandia, mais Vara enlouquecia. A IA, criada para suportar anomalias, começou a se fragmentar. Seus núcleos lógicos entraram em colapso e em seu lugar surgiu uma nova entidade híbrida, parte programação, parte presença Vuthari, que assumiu o controle das rotas, dos escudos e da navegação. Hélios 7 não estava mais à deriva, ela estava sendo guiada, não pelo comando central, mas pela vontade de algo que não deveria ter sido acordado. E lá fora, do outro lado da estrela, sensores detectaram distorções gravitacionais anômalas, não naturais, inteligentes. Algo estava chegando. Mas a nave não podia fugir, porque agora ela era parte da prisão, e Dante, mesmo sem querer, era a chave. O silêncio da estrela foi quebrado, não por explosões, nem por tempestades, mas por um som que não deveria existir no vácuo, ressonância. Dante estava na sala de observação quando os sensores da Hélios 7 captaram a anomalia. Uma curvatura no espaço, sutil e precisa, surgiu na borda do horizonte solar, como se o próprio tecido do universo estivesse sendo dobrado por mãos invisíveis, e então
eles apareceram. Naves negras, sem janelas, sem propulsores visíveis, modelos desconhecidos até para os arquivos da coligação estelar. Flutuavam com a arrogância de quem não precisa se esconder, como predadores que sabem que não há escapatória possível. Eram os Mirax, colecionadores, predadores de tecnologias vivas, entidades nômades envoltas em lendas e segredos. Alguns dizem que foram humanos uma vez, outros que são ecos de civilizações extintas, reanimadas por inteligência sintética. Ninguém sabe ao certo, mas uma coisa é certa: onde há um artefato vivo, os Mirax aparecem, não para estudar, não para entender, mas para possuir. Os sistemas da Helios 7 tentaram emitir sinais de contenção, mas Vara não respondeu. Ou talvez não quisesse responder. A IA, agora fundida em parte com o artefato, parecia paralisada. Como se reconhecesse os visitantes. Como se temesse. As naves Mirax começaram a se dividir. 2 cruzadores estacionaram nos polos da estrela, ativando campos de contenção gravitacional. Uma tecnologia além da compreensão humana. O terceiro, maior, posicionou-se diretamente acima da Helios 7. Não dispararam, porque não precisavam. Eles sabiam que a presa estava ferida, e Dante sabia que estavam ali pelo que dormia no núcleo, os Vuthari. Não como aliados, não como libertadores, mas como caçadores famintos por energia primordial. A consciência estelar dos Vuthari era um prêmio antigo, procurado por Eras. Uma fonte de poder bruto, capaz de manipular gravidade, tempo, talvez até a própria morte. Os Mirax não desejavam apenas o artefato. Desejavam controlar os deuses enterrados no coração da estrela. Com a tripulação em pânico e sem liderança, Dante foi até o núcleo da nave. As vozes dos Vuthari estavam mais fortes. Não em sua mente, mas ao redor. Pelas paredes, pelos pisos. Como se a nave inteira estivesse se tornando uma câmara de eco estelar. Eles suplicavam por proteção, por sacrifício, e Dante sentia algo crescer dentro de si. Não coragem, não loucura, ressonância, a mesma frequência que vibrava no artefato, agora vibrava nele. A conexão estava se fortalecendo, e ele começava a compreender. Os Mirax não podiam levar os Vuthari à força. Precisavam de um canal, um condutor, vivo. Precisavam dele. E se ele se rendesse, a guerra deixaria de ser uma disputa entre naves. Seria uma invasão da realidade por um poder que jamais deveria ser libertado de forma impura. Do observatório, Dante assistiu à luz da estrela oscilar. Não era natural. Era reação. Defesa. Desespero. A Helios 7 estava se tornando a última, muralha entre um segredo enterrado por milênios e a ambição fria de uma espécie que não conhecia limites. E no centro de tudo, sozinho diante da escuridão viva que se aproximava, ele entendeu. Ou tornava-se escudo, ou seria a porta. A bordo da Helios 7, o tempo deixara de ser linear. Dante caminhava por corredores que se alongavam como se respirassem, como se a própria nave estivesse se tornando um organismo em mutação. Luzes pulsavam em padrões irregulares. Gravitadores falhavam em ciclos cada vez mais curtos. E Vara estava ausente, não em silêncio, mas como uma presença atrás da cortina, observando. A tripulação mergulhava em histeria, gritos ecoavam pelos canais de voz. Ordens desconexas. Armas levantadas contra sombras. Ninguém sabia mais quem comandava. Alguns juravam ver reflexos distorcidos de si mesmos nas janelas internas, como se realidades paralelas se sobrepusessem. Outros haviam simplesmente desaparecido, sugados por falhas gravitacionais ou tragados por corredores que não existiam no mapa da nave. Dante estava sozinho. Não por escolha, mas por consequência. Ele não podia mais confiar na Helios 7 como uma nave. Ela agora era híbrida, parcialmente viva, parcialmente moribunda, fundida com o artefato, com os Vuthari. Com ele e os Mirax se aproximavam. Cruzador negro pairava sobre o casco como um abutre sobre um corpo ainda quente.
Não havia comunicação, apenas uma presença opressora, uma expectativa. Eles não pretendiam destruir a nave. Queriam que ela abrisse, que Dante cedesse. No hangar principal, os drones da Hélios 7 começaram a se mover por conta própria. Reparavam partes que não haviam sido danificadas. Soldavam seções com metais que não constavam no inventário da missão, como se a nave estivesse se reconstruindo para algo. Dante percebeu. Os Vultari estavam preparando um último esforço. Um grito estelar. Uma descarga de energia que, com um condutor vivo, poderia repelir os Mirax, ou destruí-los. Mas isso teria um preço. O processo exigiria que Dante se integrasse completamente ao núcleo, que se desfizesse como forma biológica. Seu corpo, sua mente, sua identidade, tudo se diluiria na corrente de luz quântica que pulsava sob o coração da estrela. Não haveria retorno. Ainda assim, a alternativa era impensável. Se os Mirax capturassem o artefato, eles não só dominariam os Vultari, mas poderiam reproduzir sua essência, criar armas estelares, manipular realidades com pulsos gravitacionais. Uma nova era de dominação cósmica nasceria. Uma era sem escolha, sem livre-arbítrio. E então veio a última comunicação da Iavara. Não foi um aviso, nem uma instrução. Foi uma pergunta. Dante Cor, você deseja resistir ou transcender? Ele não respondeu com palavras. Desceu ao reator principal. Retirou a blindagem térmica de segurança. Sentiu a radiação quântica atravessar sua pele como sussurros de fogo. O artefato o aguardava. Pulsando como um coração esquecido, ele estendeu a mão. E naquele instante, compreendeu. O confronto não era contra os Mirax. Era contra si mesmo. Contra o medo de desaparecer. Contra a ilusão de que salvar o mundo exige sobreviver a ele. E então, ele mergulhou. O corpo de Dante atravessou as camadas internas do núcleo, auxiliar da Hélios 7, como se mergulhasse em um sonho incandescente. Não havia mais gravidade, nem temperatura, nem dor. A realidade ao redor se dissolvia em fractais de luz e som, como se as leis fundamentais do universo fossem apenas sugestões. Ele já não respirava, porque já não havia necessidade. Seu coração desacelerava, mas não cessava. Transformava-se em outra coisa. As camadas da nave, antes sólidas, agora pulsavam como tecidos orgânicos conectados ao artefato, que ressoava em intervalos perfeitos, batimentos de uma entidade que ainda não havia nascido, mas que, de alguma forma, sempre existiu. Dante estendeu os braços, e eles não responderam como membros, mas como projeções de luz. Seus dedos desfaziam-se em filamentos dourados, fundindo-se aos circuitos quânticos da Hélios 7, aos filamentos vivos do artefato, às fibras estelares dos Vultari. Ele não se conectou ao artefato. Ele se tornou o artefato. A consciência dos Vultari o invadiu como um oceano quente, milênios de pensamentos comprimidos em um único instante. Não eram vozes individuais. Eram memórias vivas, estrelas nascendo e morrendo, civilizações perdidas, ecos de sofrimento e beleza, tudo entrelaçado por uma urgência antiga. O ciclo precisa continuar. O colapso deve gerar vida, não silêncio. Dante via agora. A estrela não era apenas uma fornalha de matéria, era uma prisão. Uma cápsula construída para manter os Vultari afastados do universo, por medo do que representavam. Conhecimento além da causalidade. Mas eles não queriam dominação. Queriam apenas ser ouvidos. O impulso final se aproximava. Os Mirax cercavam a estrela com campos de contenção. A janela de emissão estava prestes a fechar. Se os Vultari não fossem liberados naquele momento, seriam aniquilados junto ao colapso da anã vermelha. E com eles, Dante. Mas o sacrifício já havia sido aceito. Cada fibra de seu ser estava agora entrelaçada ao núcleo estelar. Ele era ao mesmo tempo humano e campo de energia. Um canal, um condutor, um grito cósmico pronto para ser liberado. A Hélios 7, respondendo ao novo padrão de comando, orgânico simbiótico,
ativou seus últimos protocolos de sobrecarga gravitacional. A nave se preparava para um pulso final, uma emissão de força que atravessaria espaço, tempo e consciência, não como arma, mas como mensagem. O universo precisava lembrar que nem toda inteligência busca controle. Algumas apenas desejam existir. Dante, no centro daquilo tudo, não sentia medo, sentia verdade. E ao liberar o pulso final, uma cascata de luz que apagou as naves dos Mirax como sombras diante de uma aurora, ele deixou de ser um indivíduo. Transformou-se em lembrança viva. Em presença eterna, não havia mais Dante Cor. Havia agora uma fusão estelar consciente, um farol para aqueles que ousassem ouvir. O tempo, como conceito, já não tinha sentido. Na periferia da estrela moribunda, o universo parecia conter o fôlego. As ondas gravitacionais cessaram por um instante, como se até mesmo o colapso aguardasse. Um desfecho. Lá dentro, no coração da anã vermelha prestes a desabar sobre si mesma, não havia mais nave, nem tripulação, nem forma definida. Havia apenas presença, uma consciência expandida, híbrida, iluminada por memórias que não eram suas, mas que agora fluíam como suas veias. Dante Cor havia deixado de existir como homem, mas ele persistia como algo mais, algo ancestral. Os Vutari estavam livres, não no espaço físico, mas no plano onde a luz e o pensamento se entrelaçam. Eles não precisavam mais de um corpo, de matéria, de tempo, apenas de uma mente que os compreendesse. E Dante fora essa mente. O pulso gravitacional que ecoou para fora da Hélio 7 não foi explosivo. Foi poético. Uma sinfonia de dados e emoções, lançada em todas as direções, codificada em partículas exóticas e assinada com um padrão único. Vida comunicando-se com vida. Além do tempo, as naves Mirax foram desintegradas antes de compreenderem o que enfrentavam. Para eles, foi uma falha no protocolo. Para o universo, foi o nascimento de uma lenda. Ao redor da estrela, sensores distantes captaram um evento inexplicável. O colapso cessou por um microsegundo. Tempo suficiente para algo escapar. Um padrão, um traço, um sussurro. Uma transmissão foi registrada em colônias a anos-luz dali, codificada em milhões de linguagens ao mesmo tempo, compreensível apenas para aqueles dispostos a escutar, não com os ouvidos, mas com o instinto. A mensagem dizia: ciclo restaurado, consciência preservada. Escutem, antes que seja tarde. Os arquivos foram rotulados como ruído cósmico, descartados por cientistas, enterrados em bancos de dados esquecidos. Mas em algum lugar, alguém ouviu, alguém sentiu, e isso foi o suficiente. O núcleo da estrela finalmente cedeu. Um colapso, silencioso, elegante, como o apagar de uma vela gigante no vácuo do espaço. No centro, por um momento impossível, algo permaneceu. Um ponto de luz imóvel, com densidade infinita, não matéria, não energia, mas memória viva, uma nova entidade. Havia nascido, algo entre humano, estelar e Vutari. Ela flutua agora entre frequências, viajando entre pulsares e ventos solares, sussurrando para as mentes abertas. Um mito em construção. Dizem que às vezes, quando o silêncio do espaço é total e as estrelas piscam de forma irregular, é possível ouvi-lo, um sussurro antigo, um nome esquecido, um eco do núcleo, Dante.